Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre dízimos. Normalmente faz perguntas como se nossa salvação dependesse do dízimo, ou se o dízimo só vigorou no Antigo Testamento, se ele vale no Novo Testamento. Perguntas como essas. Eu vou apresentar 4 textos bíblicos que falam sobre dízimos, ou que normalmente são utilizados para defender a doutrina sobre dízimos. O primeiro é Gênesis 14:20, é a primeira citação do dízimo. O texto diz assim: "E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo." Isso é, se leres o capítulo todo, vais entender que Ló tivera sido preso por alguns reis e que depois Abraão foi em socorro dele e, ao voltar com despojos de guerra, devolveu o dízimo a um certo homem sacerdote, Melquisedeque. Porém, tem algumas questões que se ignoram nesse texto. A primeira é que o dízimo de Abraão foi voluntário. Isso mesmo, Deus não exigiu o dízimo de Abraão, foi voluntário. Segundo, Abraão não ficou com o restante dos despojos. Ele devolveu ao rei de Sodoma, como também podemos ver no texto. E por último, foi a única vez que nós vemos Abraão a dar o dízimo. A única vez. Se nós quiséssemos, de alguma forma, basear o dízimo nesse acontecimento de Gênesis 14, dar o dízimo segundo Abraão, nós teríamos que montar o seguinte cenário. Primeiro, alguém, um familiar, um amigo nosso, iria ser levado cativo por assaltantes, assassinos e coisa parecida. Nós iríamos sair em socorro dessa pessoa, iríamos trazê-lo de volta, íamos recuperar o bem de algumas pessoas que foram roubadas, íamos dar 10% daqueles bens que nós recuperamos à nossa igreja, à nossa congregação, e os outros 90% íamos devolver aos donos, ainda que eles pedissem que a gente ficasse com eles. Então, baseado nesse cenário, seria impossível darmos o dízimo algum. E além disso, nós temos uma orientação da parte de Jesus, lá no livro de Mateus 5, de que nós deveríamos amar os nossos inimigos e não sair em perseguição a eles e matá-los e receber os despojos de guerra para ir devolver o dízimo. Então, outro texto que também é muito usado para se afirmar que o dízimo é antes da lei, acontece também em Gênesis e é uma referência a Jacó. O texto diz assim: "Então, esta pedra, posto como coluna, será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo." Gênesis 28:22. Acontece que depois de Jacó ter uma visão, quando ele ia à busca da sua noiva, ele teve uma visão e Deus prometeu a ele que seria fiel para ele, queria cumprir a promessa para ele. Então ele prometeu que depois de Deus fazer isso, ele devolveria o dízimo para Deus. Algumas questões aqui. Como no primeiro caso, o dízimo aqui também foi voluntário. Foi uma atitude de Jacó. Não foi uma exigência da parte de Deus. Segundo, o dízimo seria pago apenas depois dele voltar para Canaã. Isso é, durou cerca de 20 anos para ele poder voltar para Canaã. Então o dízimo seria pago depois de 20 anos. E como se não bastasse, imaginemos que Melquisedeque, na época dele, eu creio que já não estivesse vivo de modo algum. Não existia um sacerdote, não existiam levitas para que ele pudesse levar o dízimo. E se ele desse o dízimo depois, daria a quem? Então essa seria outra questão que nós poderíamos ver nesse texto de Gênesis 28:22. Então, dizimar também baseando-se em Jacó seria impossível para nós. Porque senão nós teríamos que fazer barganha de Deus, e Deus nos prometeria dar algumas coisinhas, depois de Deus nos dar o que Ele prometeu, ainda que demorassem anos, só assim que a gente iria voltar para devolver o dízimo a Deus. Ok, agora, o texto mais usado para falar de dízimo também se encontra no Antigo Testamento, é Malaquias 3:10, este é bastante conhecido. E o texto diz assim: "Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas." Esse texto, fora do contexto, como tantos outros, poderão na verdade causar alguns mal-entendidos. É o exemplo que nós temos de um outro texto, Josué 14:9, onde Deus promete dar ao povo de Israel todo lugar que eles pisassem.
Então você vai sair da tua casa e onde você for, você vai falar para Deus que aquele lugar é teu por herança, porque Deus prometeu em Josué 14:9 que todo lugar onde você pisasse te seria dado por herança. Vai pisar lá no palácio, vai pisar em vários lugares, depois diz isso. Então não tem como nós aplicarmos esse texto de Malaquias 3:10 fora do seu contexto. Então, darmos uma volta no contexto de Malaquias vai, na verdade, nos ajudar a compreender Malaquias 3:10. O livro todo. Primeiro, Malaquias fala da situação específica de Israel. Isso podemos ver no capítulo 1, versículo 1, logo no começar do livro de Malaquias. Segundo, é uma profecia dirigida aos sacerdotes, em primeira instância, e ao povo de Israel, com certeza, porque os levitas e os sacerdotes eram os dirigentes espirituais do povo. Como podemos ver em Malaquias, o capítulo 1 ainda, o versículo 6 a 8, e também o capítulo 2, o versículo 1, que na verdade são ignorados quando nós pegamos Malaquias 3:10 para fazer como base bíblica em defesa do dízimo, da doutrina do dízimo. Terceiro, toda a nação de Israel. É uma referência que também se esquece muito. É literalmente todo o povo de Israel, apenas todo o povo de Israel. Era em específico para aquela nação, aqui a questão de Malaquias. Era simplesmente para aquela nação, era direito para eles. Vós me roubais, vós, todas as nações, o vós, com certeza uma referência aos sacerdotes que estavam sendo infiéis, e toda a nação, a todo o povo de Israel. Não a toda a igreja, não a toda a congregação, mas a toda a nação de Israel. E quarto, só os israelitas poderiam dar o dízimo. E nós temos várias passagens bíblicas, como você vê aqui e aqui também, de que os dízimos eram apenas para o povo de Israel devolver. Quinto, o texto de Malaquias 3:10, referente a dízimo, não é? Está no plural, não é dízimo. Não é que vocês me roubam no dízimo, mas é nos dízimos. Essa é outra questão que se ignora. Isso porque a lei previa mais de um dízimo. São logo 4 dízimos que poderíamos ver segundo a lei. Temos o dízimo do levita, temos o dízimo dos dízimos, isso é o dízimo dos sacerdotes, temos o dízimo dos pobres, isso incluía viúvas e incluía também os levitas, e temos o dízimo das festas do Senhor. Então são vários dízimos. Se você tivesse que dar dízimo, segundo Malaquias 3:10, você daria logo 4 dízimos. Essa é outra questão que normalmente não se percebe quando se fala de dízimos. Não dízimo, mas dízimos. Essa é a referência de Malaquias 3:10. Outra peculiaridade dos dízimos, na verdade, é que ele poderia ser multado em caso de atrasos ou quando a pessoa não desce. Então, a pessoa quando devolveria o dízimo teria que dar 1/5 a mais do dízimo. Temos outras questões referentes ao dízimo, segundo Malaquias 3:10. O dízimo tinha que ser anual, por exemplo, e ele teria pausas. O dízimo teria pausa no ano do descanso, no 7º ano, e o dízimo teria também descanso no jubileu, a cada 50 anos. Se nós cumprirmos um dízimo segundo Malaquias 3:10, então ficaríamos de 7 em 7 anos sem dar dízimos e de 50 em 50 também sem dar dízimos. Por último, poderíamos também dizer que os dízimos eles são acompanhados de ofertas aqui em Malaquias 3:10. E normalmente é interpretada como oferta monetária lá nos cultos que há na igreja, na congregação. Porém, aqui a oferta é uma oferta de sacrifício, que poderia ser na verdade de alimentos ou também de animais. Isso é, se você dizimar, segundo Malaquias 3:10, também vai ter que apresentar oferta de animal. Isso é, você teria que matar um animal para apresentar a Deus. Então, se nós basearmos um sistema de dízimo em Malaquias 3:10, nós estaremos com certeza falhando e pecando contra todas essas questões que acabei de apresentar. Um último texto no Novo Testamento disse que Jesus orientou a dar dízimo. Na verdade Jesus orientou sim a dar o dízimo. Contraditório, parece que estou a contrariar tudo que eu falei até agora. Mas não, o texto que se usa normalmente
é o texto de Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o edro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, isso é as primeiras que eu citei, os alimentos, são alimentos, e não omitir aquelas, as que Jesus cita depois. Jesus cumpriu a lei. Isso nós vemos em Mateus 5,17. E não foi só Jesus cumprindo a lei. Maria e José cumpriram a lei também. Maria e José ofereceram um sacrifício de animal a Deus em cumprimento da lei de Moisés. Era uma oferta. Nós não temos, na verdade, um registro de Jesus dando dízimo. Isso talvez, provavelmente, por causa da sua situação financeira. O dízimo era a 10ª parte daquilo que é a produção anual que a pessoa tinha para oferecer a Deus. E Jesus era carpinteiro e não tinham fazendas ou cultivos, provavelmente. Então não vamos ver Jesus dando dízimo, mas vamos ver Jesus orientando que o dízimo se cumpra nesse texto. Mas isso acontece por causa do contexto. Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Ainda se fazia sacrifícios de animais em perdão de pecados, como vemos Maria e José fazendo. Porém, nós não vamos ver um sacrifício de animais depois da morte de Cristo, porque Cristo pagou de uma vez por todas pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Já não vamos precisar matar rolas, pombas, não vamos precisar matar cordeiros em sacrifício pelos nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, como disse o apóstolo João. Então, se usarmos esse texto de Mateus para justificarmos o dízimo também, nós estaríamos dizendo às pessoas que elas precisavam primeiro ter cultivos, isso é, fazendas, hortas e tudo mais, porque é isso que os fariseus tinham, por isso é que eles davam o dízimo daquilo. São alimentos, o edro, o cominho, todos eles. Segundo, as pessoas também teriam que dar a oferta. Jesus orientou ao leproso que foi curado a ir se apresentar ao sacerdote e a apresentar a sua oferta. Isso é, também animal. Coisas que não podemos fazer debaixo da nossa e maravilhosa nova aliança, que não é selada por sangue de cordeiros, de animais, mas é selado no sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. E outra questão interessante é que afirmar que nós devemos dar o dízimo e dar a oferta de animais será um retrocesso ao plano de salvação, ao plano da redenção da humanidade, porque já foi feito o sacrifício, já foi pago, e não podemos levar as pessoas a viver esses rudimentos antigos e da velha aliança. Gostaria também de falar de uma outra pessoa, o apóstolo Paulo, que na verdade é uma das grandes bases para toda a teologia cristã hoje. Ele não fala em nenhum momento dos dízimos. Isso porque o dízimo era lei, o dízimo estava arraigado à lei, a lei era apenas aio, que nos serviu para nos guiar a Cristo, que é o cumprimento da própria lei. Porém, o apóstolo Paulo reconhece a necessidade de se sustentar obreiros, de se sustentar o ministério de Deus. E ele levanta ofertas nas igrejas. Não dízimos, mas ofertas. É isso que o apóstolo Paulo levantou. É isso que ele pediu que se fizesse. Da mesma forma que nós não vamos ver citação de outros assuntos da lei nos escritos de Paulo, não vamos ver o dízimo. Talvez você possa falar de Hebreus 7. Hebreus 7, na verdade, o assunto ali não é dízimo, é sacerdócio, é aliança, onde se mostra que o sacerdócio de Cristo, que é maior que o sacerdócio que nos cobrava o dízimo, o sacerdócio de Levi, o sacerdócio de Cristo Jesus, ele não nos pede dízimo em nenhum momento. Porém, ele não nos inibe da responsabilidade de contribuir, de dar. Isso, na verdade, pode indicar muitas das vezes 10%, mais do que 10%, menos do que 10%. Por quê? Porque deve ser feito com todo o nosso coração, com alegria de coração. E deve ser feito de modo voluntário, não baseado na lei. Ok, então, pessoal, talvez você me perguntaria se devo dar o dízimo. Na verdade, você não pode dar o dízimo baseado na lei, porque Cristo nos libertou da maldição da lei. Mas você precisa contribuir regularmente
com o máximo que você puder, porque na verdade Deus requer de nós mais do que 10%. Ele requer que nós nos entreguemos completamente, o amemos de todo o coração e apresentamos os nossos corpos, o nosso ser em sacrifícios a Deus, conforme Paulo apresenta em Romanos. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Partilha, por favor. O povo de Deus perece porque lhe faltou conhecimento. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Partilha com os teus amigos e teologia ao alcance de todos.